Olha, vou te contar um segredo que aprendi depois de 3 décadas atendendo mulheres no consultório. Quando um homem coloca o órgão dele na sua boca, isso diz muito mais sobre você do que sobre ele. E não estou falando de anatomia, estou falando de poder, submissão, autoestima e aquele jogo psicológico que a maioria de vocês nem percebe que está jogando. Fica aqui comigo até o final porque vou te revelar uma verdade clínica que vai virar tudo de cabeça para baixo. Me diz uma coisa nos comentários agora. Você já se sentiu obrigada a fazer algo íntimo só para não desagradar? Escreve aí embaixo. E se ainda não é inscrita no canal, aperta esse botão vermelho agora, porque o que vou falar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga suas relações. Sabe qual é o primeiro pensamento que passa pela cabeça da maioria das minhas pacientes quando elas finalmente se abrem para falar sobre sexualidade? Doutor, eu faço porque ele gosta. Pronto. Acabou. Como se a existência delas dentro da cama fosse apenas uma extensão do prazer masculino. Vocês conseguem perceber o absurdo dessa frase? A mulher literalmente apaga os próprios desejos, as próprias fronteiras, o próprio corpo para servir. E olha que interessante, quando pergunto, mas você gosta? O silêncio que vem depois fala mais alto que qualquer resposta. Tive uma paciente, vou chamar lá de Márcia, porque obviamente não é o nome real dela, que chegou no meu consultório aos 52 anos completamente devastada. Casada há 28 anos, 2 filhos criados, uma vida que de fora parecia absolutamente funcional, só que por dentro estava tudo desmoronando. E sabe qual foi a gota d'água que fez ela buscar terapia? Descobriu que durante quase 3 décadas ela tinha feito sexo oral no marido toda santa semana, às vezes mais de uma vez, e em todos esses anos ele nunca, escuta bem, nunca tinha feito o mesmo por ela. Quando ela finalmente teve coragem de pedir reciprocidade, sabe o que o sujeito respondeu? Isso é coisa de prostituta. Deixa eu fazer uma pausa aqui para você processar essa informação. O homem recebia sexo oral da esposa há quase 30 anos, mas quando ela pediu o mesmo tratamento, ele a chamou de prostituta. A ironia é tão gritante que chega a doer, mas sabe o que dói mais? Que ela aceitou isso durante todo esse tempo. Ela normalizou, ela engoliu, literal e figurativamente, uma relação completamente desigual e ainda se sentia grata por ter um casamento estável. Agora, presta atenção, porque vou falar de neurociência de um jeito que até tua avó entende. Quando você se submete repetidamente a situações que te causam desconforto emocional ou físico, mas que você racionaliza como normais ou esperadas, seu cérebro começa a criar vias neurais de submissão. É a tal da neuroplasticidade trabalhando contra você. Cada vez que você faz algo que não quer, mas convence a si mesma de que não é nada demais, você está literalmente treinando o seu cérebro para aceitar migalhas. E o pior, você vai perdendo a capacidade de reconhecer quando está sendo desrespeitada. Vamos combinar uma coisa aqui agora. Sexo oral não é exame de vestibular, não é prova de amor. E definitivamente não é moeda de troca para garantir fidelidade. Se você está fazendo qualquer ato sexual como estratégia para segurar um homem, minha querida, o problema não está na técnica. Está na sua autoestima esfacelada e na escolha péssima de parceiro. E olha, não me venham com esse papinho de mais doutora, eu faço porque gosto mesmo. Tudo bem, genuinamente maravilhoso se você realmente sente prazer nisso. Mas deixa eu te fazer umas perguntinhas rápidas. Ele retribui na mesma intensidade. Você se sente à vontade para recusar quando não está afim? Existe reciprocidade afetiva e sexual nessa relação? Se você hesitou em qualquer uma dessas respostas, querida, temos que conversar. Uma das coisas que mais me impressiona na clínica é a quantidade de mulheres inteligentes, bem-sucedidas profissionalmente, que ganham o próprio dinheiro, que criam filhos sozinhas, mas que na hora H se transformam em versões completamente submissas de si mesmas. E não estou falando de submissão consensual dentro de um jogo erótico combinado, que é outra história completamente diferente. Estou falando daquela submissão automática, não questionada, que vem embalada como é assim que se faz. Lembro de outra paciente, essa eu vou chamar de Beatriz, 47 anos, publicitária brilhante.
Ela me contou que o namorado dela tinha o hábito de simplesmente empurrar a cabeça dela para baixo durante o sexo, sem perguntar nada, sem nenhum tipo de comunicação prévia, e ela deixava, todas as vezes. Quando perguntei por que ela não falava nada, sabe o que ela respondeu? Ah, doutora, é mais rápido deixar ele fazer do que criar um problema. Mais rápido. Criar um problema. Vocês estão ouvindo as palavras que ela usou? Defender as próprias fronteiras corporais tinha virado criar um problema. Deixa eu traduzir isso em miúdos. Ela tinha aprendido que o conforto emocional dele valia mais que a integridade física e psicológica dela. E quando confrontei isso na terapia, ela desabou. Porque pela primeira vez em anos, alguém tinha dito que isso não era normal, isso não era aceitável, isso não era amor. Amor sano, esse conceito que eu tanto defendo, não tem nada a ver com abnegação. Pelo contrário, amor sano é aquele que te expande, não que te diminui. É aquele onde existe espaço para o seu prazer, para os seus limites, para as suas vontades. Se você está numa relação onde precisa se anular para funcionar, minha filha, isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de romance. E já que estamos falando de dependência, deixa eu te explicar como funciona o ciclo vicioso da submissão sexual. Primeiro, você faz algo que não quer muito fazer. Depois, racionaliza dizendo que não é tão ruim assim, ou ele merece porque é meu companheiro. Em seguida, seu cérebro libera um pouco de dopamina quando você vê que ele ficou satisfeito, porque afinal fomos treinadas a vida inteira para buscar a aprovação masculina. Essa dopamina te dá uma falsa sensação de recompensa. E pronto, criou-se o ciclo. Você passa a associar sua autovalorização ao quanto você consegue satisfazer sexualmente o parceiro, independentemente do que você sente no processo. Isso é o que eu chamo de síndrome da boa menina na cama. A mulher que aprendeu desde cedo que ser desejável é mais importante que ter desejo, que agradar é mais valioso que ser agradada, que o orgasmo dela é obrigatório, mas o dela é opcional. Se você se identificou com alguma dessas frases, respira fundo, porque vamos desconstruir isso juntas. Outra coisa que preciso pontuar. Existe uma diferença abissal entre intimidade e invasão. Intimidade é construída com confiança, comunicação e respeito mútuo. Invasão é quando alguém cruza seus limites sem seu consentimento explícito. E consentimento, minha gente, não é a ausência de um não. Consentimento é a presença entusiasta de um sim. Se você está fazendo sexo oral porque não teve coragem de recusar, isso não é consentimento, isso é coerção psicológica. Tive um caso recente de uma senhora de 63 anos, vou chamar lá de Tereza, que veio ao consultório porque estava tendo crises de ansiedade antes das relações sexuais com o marido. Quando começamos a investigar, descobrimos que ela tinha verdadeiro pavor de fazer sexo oral, porque na lua de mel, há 40 anos atrás, o marido tinha praticamente forçado. Ela engasgou, passou mal, sentiu-se humilhada. E sabe o que ele fez? Riu. Achou engraçado. Desde então ela fazia por pura obrigação, mas o corpo dela guardou o trauma. 40 anos depois, o corpo estava gritando através da ansiedade aquilo que a mente tinha aprendido a silenciar. Isso me leva a um ponto crucial: seu corpo não mente. Pode ser que sua cabeça esteja cheia de justificativas racionais para aceitar determinadas situações, mas seu corpo vai te entregar. Tensão muscular, náusea, secura vaginal, crises de ansiedade, dores de cabeça recorrentes antes do sexo. Tudo isso são sinais de que algo não está bem. Seu corpo está tentando te proteger de uma situação que sua mente insiste em normalizar. E por falar em normalizar, vamos conversar sobre pornografia, porque grande parte do que os homens de hoje esperam na cama vem diretamente de filmes pornográficos. E olha, não estou aqui para demonizar pornografia. Cada um faz o que quer da vida privada. Mas precisamos ser honestas. A indústria pornô criou uma geração de homens que confundem sexo com performance e mulheres reais, com atrizes pagas para fingir prazer. Quando um cara assiste horas e horas de pornô, onde as mulheres estão sempre disponíveis, sempre sorridentes, sempre prontas para qualquer coisa, ele cria uma expectativa
completamente distorcida sobre sexualidade feminina. E aí ele chega na cama com uma mulher de verdade e espera o mesmo roteiro. Espera que ela goste de tudo, aceite tudo, faça tudo, sem reclamar, sem questionar, de preferência com cara de êxtase do início ao fim. Só que mulher, de verdade, tem dias ruins, tem TPM, tem ciscos na garganta, tem refluxo, tem mandíbula que cansa, tem vontade própria e tem, pasmem, o direito de dizer não. Mas quando essa mulher foi criada numa cultura que ensina que dizer não é ser fria, neurótica ou má esposa, o que acontece? Ela engole, literal e metaforicamente, tudo aquilo que deveria estar questionando. Deixa eu contar sobre a Silvia, 59 anos, professora aposentada. Ela me procurou porque estava pensando em se separar depois de 35 anos de casamento. Quando perguntei o motivo principal, ela disse: doutora, eu cansei de ser tratada como um objeto. Cansei de fazer coisas que não me dão prazer nenhum só para manter ele satisfeito. Cansei de fingir. E então ela me contou que durante todo o casamento ela tinha feito sexo oral no marido, mas ele nunca tinha demonstrado nenhum interesse real em descobrir o que dava prazer a ela. Para ele, sexo era preliminares rápidas para ela, sexo oral longo para ele, penetração para ele gozar e pronto, acabou. Ela nunca tinha tido um orgasmo proporcionado por ele em 3 décadas e meia. 3 décadas e meia. Vocês conseguem mensurar o tamanho desse desperdício afetivo? Mas sabe o que é mais triste? Quando perguntei por que ela nunca tinha falado nada, ela respondeu: porque eu achava que era assim mesmo, que o prazer dele era mais importante, que se eu reclamasse, ele ia me trocar por outra mais nova que fizesse sem reclamar. Aí está. O medo do abandono fazendo mulheres inteligentes aceitarem migalhas emocionais e sexuais. O terror de ficar sozinha transformando relacionamentos medíocres em prisões perpétuas. E olha que curioso. Quando ela finalmente teve coragem de falar sobre separação, sabe o que aconteceu? Ele entrou em pânico. Porque descobriu que perder a mulher que fazia tudo por ele era muito pior do que ter que aprender a ser um parceiro decente. Mas nem sempre tem final feliz. Vou ser honesta com vocês. Tem homem que simplesmente não muda. Tem cara que é tão egoísta, tão narcisista, tão mergulhado no próprio umbigo que nem com terapia de casal consegue enxergar a parceira como um ser humano completo. E nesses casos, minha querida leitora, a melhor coisa que você faz por você mesma é cair fora. Porque vou te falar uma verdade que dói, mas liberta. É melhor estar sozinha do que mal acompanhada. É melhor ter uma cama vazia do que dividir ela com alguém que te esvazia. E se você está achando que já passou da idade para recomeçar, deixa eu te contar sobre a Regina, 64 anos, que se separou depois de 40 anos de casamento e hoje está namorando um senhor maravilhoso que a trata como rainha. Porque rainha ela sempre foi, só estava com um rei de mentira que não sabia valorizar. Então me diz uma coisa, quando foi a última vez que você se perguntou, eu realmente quero isso? Antes de fazer algo íntimo, quando foi a última vez que você priorizou seu próprio prazer e conforto acima da expectativa do parceiro? Se você não lembra ou nunca fez isso, temos um problemão nas mãos. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Respira fundo. Coloca a mão no peito. E repete comigo mentalmente. Meu corpo é meu. Minhas fronteiras são válidas. Meu prazer importa. Eu não devo satisfação sexual a ninguém. Parece óbvio? Deveria ser. Mas para milhões de mulheres isso é revolucionário. E já que estão falando de revolução pessoal, preciso abordar uma questão que aparece muito no consultório. A diferença entre ser generosa na cama e ser capacho emocional. Generosidade sexual saudável é quando você tem prazer em dar prazer dentro dos seus limites com reciprocidade. Ser capacho é quando você anula completamente suas vontades para atender às demandas alheias, esperando que isso te garanta amor, atenção ou permanência na relação. A mulher generosa na cama diz: hoje eu quero te fazer feliz, e faz com vontade, porque também está recebendo afeto, cuidado e reciprocidade em outros momentos. A mulher capaz pensa: preciso fazer, senão ele vai embora, vai trair, vai me achar chata. Perceberam a diferença? Uma vem de plenitude e outra vem de medo. E olha, medo é um péssimo conselheiro para qualquer área da vida, mas especialmente para a sexualidade, porque sexo bom, sexo gostoso, sexo que realmente conecta duas pessoas, precisa de vulnerabilidade.
E vulnerabilidade só existe quando existe segurança. Se você está com medo o tempo todo, medo de desagradar, medo de ser trocada, medo de não ser boa o suficiente onde está o espaço para conexão genuína. Tive uma paciente, a Luciana, 51 anos, que me disse uma frase que nunca vou esquecer. Doutora, eu passei 20 anos da minha vida achando que estava sendo uma esposa incrível, porque fazia tudo o que ele pedia na cama. Até o dia que descobri que ele tinha uma amante. E sabe qual foi a parte que mais doeu? Descobri que mesmo fazendo tudo, ainda não foi suficiente. Ela desabou no consultório, porque a ficha tinha caído, todo aquele sacrifício não tinha garantido nada, ele traiu do mesmo jeito e ela tinha desperdiçado 2 décadas se anulando por nada. Essa é a verdade nua e crua que eu preciso que vocês entendam. Se um homem vai te trair, ele vai te trair independentemente do sexo oral. Se ele vai te deixar mesmo que você se dobre ao meio para agradá-lo. Porque o problema não está em você, o problema está nele, na falta de caráter dele, na incapacidade dele de construir uma relação madura e respeitosa. Então, por que diabos vocês continuam se submetendo a coisas que não querem fazer, achando que isso vai segurar alguém? Se ele precisa ser segurado com performances sexuais, ele não vale a pena. Ponto final. Próximo assunto. Agora, vamos abordar o elefante na sala. Muitas de vocês que estão me ouvindo foram criadas numa geração onde sexo era tabu, onde mulher que gostava de sexo era mal falada, onde o prazer feminino era pecado ou vergonha, e de repente, da noite para o dia, a sociedade virou e agora vocês têm que ser modernas, liberadas, sem frescura, como se fosse um interruptor que você liga e desliga. Não funciona assim, minha gente. Não dá para pagar décadas de repressão e condicionamento social da noite para o dia. E sabe de uma coisa? Não tem problema nenhum você não gostar de determinadas práticas sexuais. Não tem problema nenhum você ter limite. Não tem problema nenhum você preferir um tipo de sexualidade mais suave, mais romântica, mais convencional. O problema é quando você faz coisas que te causam desconforto só para se encaixar numa expectativa externa. Deixa eu ser bem clara, não existe forma certa ou errada de viver sua sexualidade, desde que seja consensual entre adultos e não cause dano psicológico a ninguém. Se você adora sexo oral e faz com prazer genuíno, maravilhoso. Se você não gosta e não faz, maravilhoso também. O que não pode é você fazer odiando, sentindo nojo, sentindo-se mal e ainda achar que isso é obrigação. Porque obrigação é coisa de trabalho forçado, não de intimidade. E se sua relação sexual parece mais um plantão na fábrica do que um encontro prazeroso. Alguma coisa está muito errada aí. Agora me conta, quantas de vocês já fingiram orgasmo? Pode ser sincera, que é espaço seguro. Pois é, a maioria. E sabe por quê? Porque é mais fácil fingir e acabar logo com aquilo do que ter a conversa difícil sobre o que realmente te dá prazer. Porque fomos ensinadas que falar sobre sexo é vulgar, que pedir o que queremos é ser exigente demais, que ensinar o parceiro é ferir o ego masculino. Ego masculino, essa entidade quase mística que parece mais frágil que cristal de Murano e que a gente passa a vida toda tentando proteger. Enquanto isso, nosso próprio ego, nossa autoestima, nossa satisfação... Ah, isso pode esperar, isso não é tão importante, isso a gente aguenta calada. Não aguenta mais não, gente. Chegou a hora de vocês entenderem que relacionamento bom é aquele onde dá para ter conversas difíceis. É aquele onde você pode dizer, isso não está me dando prazer sem medo de retaliação. É aquele onde existe espaço para negociação, para ajustes, para aprendizado mútuo. Tive o caso da Mônica, 49 anos, que nunca tinha conseguido ter orgasmo com penetração, mas sempre fingiu porque o ex-marido se gabava de ser fodão na cama. Quando ela se separou e começou a namorar outro homem, ela teve coragem de ser honesta pela primeira vez. Sabe o que o cara fez? Perguntou, então me ensina o que funciona para você. Simples assim, sem drama, sem ego ferido. Ele genuinamente queria que ela sentisse prazer. E pela primeira vez na vida, aos 49 anos, ela descobriu o que era ter orgasmos regulares. 40. E 9 anos.
Pensem comigo, quase meio século de vida até descobrir que sexo pode ser bom para as duas partes. Isso não é trágico, isso não é um desperdício absurdo, e o pior, isso não é exceção, é regra. A quantidade de mulheres maduras que nunca tiveram orgasmos proporcionados pelos parceiros é assustadora. E já que estamos destrinchando mitos, deixa eu falar sobre essa ideia de que homem pensa com a cabeça de baixo. Que lorota conveniente, não? Porque assim fica fácil justificar qualquer comportamento egoísta. Ah, ele não pensa, ele é movido pelo instinto, coitadinho. Coitadinho nada. Homem adulto tem o mesmo córtex pré-frontal que a gente. Tem a mesma capacidade de raciocínio, de empatia, de autocontrole. Se ele age como um primata no cio, não é porque biologicamente não tem escolha. É porque moralmente escolheu ser um primata no cio. E vocês precisam parar de dar desculpa para comportamento porco. Porque quando você justifica, quando você passa pano, quando você aceita, você está reforçando aquele comportamento, você está ensinando para ele que funciona, que pode continuar fazendo, que não vai ter consequência. Então deixa eu dar uma dica de ouro aqui. Se um homem não te respeita na cama, ele não te respeita em lugar nenhum. Pode ter certeza disso. Porque a cama é onde a gente está no nosso momento mais vulnerável, mais exposto, mais íntimo. Se ele não tem consideração nem ali, onde supostamente existe afeto e desejo, imagina no resto da relação. Pensa comigo, o cara que empurra sua cabeça para baixo sem perguntar é o mesmo que vai decidir coisas importantes da vida de vocês dois sem te consultar. O cara que não liga para o seu prazer na cama é o mesmo que não vai ligar para os seus sonhos, suas dores, suas necessidades emocionais. Porque no fim das contas, tudo se resume a uma coisa. Ele te vê como um ser humano completo, como uma ferramenta para a satisfação dele. Essa pergunta deveria ser muito mais comum nos relacionamentos, mas não é. Porque a gente tem medo da resposta. Porque se a resposta for, ele me vê como ferramenta, aí é preciso tomar atitudes drásticas. E mudança dá medo, solidão dá medo, recomeçar dá medo. Mas sabe o que deveria dar mais medo? Chegar aos 70, 80 anos e olhar para trás e perceber que você desperdiçou décadas preciosas da sua única vida nesse planeta tentando agradar homens que nunca se importaram realmente com você. Isso sim deveria apavorar. Então agora me responde, o que te assusta mais? Ficar sozinha ou continuar se anulando? E não me venha com a história de que sozinha é pior. Eu atendo mulheres todos os dias e vou te dizer, as mais felizes são as que tiveram coragem de escolher a própria companhia ao invés de relações medíocres. Porque eu vou te contar um segredo que a sociedade esconde de vocês. Solidão não é ausência de companhia. Solidão é estar ao lado de alguém e se sentir completamente invisível. É dividir a cama toda noite com alguém que não te vê, não te ouve, não te valoriza. É estar num relacionamento onde você precisa se diminuir para caber. E aí voltamos para o ponto de partida. Quando um homem coloca o órgão dele na sua boca, o que isso significa? Significa exatamente o que você permitiu que significasse. Se você estabeleceu que isso faz parte de uma troca equilibrada, onde existe reciprocidade, respeito e prazer mútuo, então significa intimidade. Mas se você está fazendo porque tem medo de perder ele, porque acha que é obrigação, porque ele pressiona ou manipula, então isso não é intimidade, é abuso. Pode ser abuso sutil, mas continua sendo abuso. E precisamos chamar as coisas pelos nomes corretos. Porque quando a gente suaviza a linguagem, quando a gente chama abuso de probleminha ou o jeito dele, a gente perpetua o ciclo. A gente ensina para as nossas filhas e netas que tudo bem aceitar desrespeito. Não está tudo bem, nunca esteve, nunca vai estar. Agora, eu sei que muitos de vocês estão pensando, mas doutora, e se eu sou a exceção? E se meu relacionamento é bom no geral e esse é só um detalhe? Então vamos conversar sobre isso. Primeiro, se você está se sentindo desconfortável com algum aspecto da sua vida sexual, isso não é um detalhe, é um sintoma. Sintoma de que alguma coisa na dinâmica do relacionamento está desequilibrada. Segundo, relacionamento bom é aquele onde dá para conversar sobre qualquer coisa. Então faz um teste, chega pro seu companheiro e diz: precisamos conversar sobre nossa vida sexual porque tem coisas que não estão me fazendo bem. Se a reação dele for minimizar,
Você está exagerando? Culpar você? Você que é complicada demais? Ou ficar com raiva? Então eu não faço mais nada, querida. Você não tem um relacionamento bom. Você tem um relacionamento onde você aprendeu a pisar em ovos para não incomodar sua majestade. Relacionamento saudável aceita feedback, aceita crescimento, aceita mudança. Se o seu não aceita, talvez seja a hora de você aceitar que está na hora de mudar de relacionamento. E por falar em mudança, deixa eu te contar sobre a neurocientista americana que estudou o cérebro de mulheres durante o orgasmo e descobriu uma coisa fascinante. O orgasmo feminino ativa mais áreas do cérebro do que praticamente qualquer outra experiência humana. É quase como um fogo de artifício neurológico. Mas sabe o que acontece quando a mulher está estressada, ansiosa ou se sentindo pressionada? Esse fogo de artifício simplesmente não acontece. O cérebro entra em modo de alerta e bloqueia o prazer. É por isso que você não consegue relaxar e gozar quando está preocupado em agradar. Quando está de olho no relógio, porque quer que acabe logo. Quando está rezando para ele gozar rápido. Seu cérebro sabe que você não está segura, mesmo que racionalmente você tente convencer a si mesma de que está. Então fica a dica, se você não está tendo orgasmos ou está cada vez mais difícil sentir tesão, talvez o problema não seja você, talvez seja o ambiente emocional que você está vivendo. E ambiente emocional tóxico mata qualquer libido, por mais alto que seja seu desejo sexual naturalmente. Teve uma paciente minha, a Fátima, 55 anos, que me disse que tinha perdido completamente o interesse sexual. Achava que era menopausa. Fizemos todos os exames, hormônios normais, tudo certinho. Mas quando começamos a explorar a dinâmica do casamento dela, descobrimos que ela estava esgotada. Esgotada de ser a única responsável pela casa, pelos filhos, pela vida emocional de todo mundo, esgotada de ouvir reclamações, mas nunca elogios, esgotada de fazer sexo oral toda semana, mas nunca ser tocada do jeito que gostava. O corpo dela tinha simplesmente desligado. Era a forma que o organismo encontrou de dizer: chega, não aguento mais. E olha que curioso, quando ela começou a estabelecer limites, a exigir reciprocidade, a se priorizar, o desejo voltou. Não com o marido, porque aí já não tinha mais jeito. Mas voltou, porque o problema nunca foi ela. Foi a relação que estava matando ela aos pouquinhos. E isso me leva a uma verdade que precisa ser dita. Às vezes o melhor remédio para libido é divórcio. Porque tem relação que está tão envenenada, tão desequilibrada, tão corrosiva, que a única forma de se curar é saindo dela. E não é fracasso, é autocuidado. Mas eu sei que para muitas de vocês, especialmente da geração de 40 para cima, separação ainda carrega um estigma enorme. Vocês cresceram ouvindo que casamento é para a vida toda, que tem que aguentar, que tem que fazer dar certo. E olha, não estou aqui defendendo que as pessoas larguem o parceiro na primeira dificuldade. Relacionamento exige trabalho mesmo, exige esforço, exige compromisso, mas existe uma diferença gigantesca entre trabalhar num relacionamento que tem base sólida, mas está passando por dificuldades, e se matar tentando salvar um relacionamento que está podre desde a fundação. Não dá para construir nada duradouro em terreno movediço. Então, como você sabe se vale a pena investir ou se está na hora de abandonar o barco? Faz essas perguntas. Ele demonstra vontade genuína de mudar ou só promete mudanças quando você ameaça ir embora? Existe reciprocidade afetiva e sexual ou você sempre dá mais do que recebe? Você se sente valorizada ou se sente tolerada? Quando você fala dos seus incômodos, ele te ouve com empatia ou te acusa de ser problemática? Você está crescendo nessa relação ou está murchando? As respostas vão te dizer tudo o que você precisa saber, mas precisa ser honesta, brutalmente honesta, porque de nada adianta eu ficar aqui batendo na tecla se você vai continuar se enganando. E já que estamos na onda de verdades inconvenientes, vamos falar sobre idade? Porque eu percebo que muitas de vocês aceitam migalhas porque acham que na minha idade não vou encontrar ninguém melhor mesmo. Isso é a maior mentira que te contaram. Primeiro, você não precisa de ninguém para ser feliz. Eu sei que repetiram a vida inteira que mulher sem homem é mulher incompleta, mas isso é papo furado para te manter refém. Você completa, você inteira.
Você bastante. Segundo, se você está numa relação ruim só por medo de ficar sozinha, você já está sozinha. Só que está gastando energia emocional, tempo e paciência com alguém que não merece. Terceiro, existem milhares de homens maduros, viúvos, separados, que estão procurando companhia de qualidade. Homens que amadureceram, que aprenderam na pancada, que valorizam uma mulher de verdade. Eles existem, mas você não vai encontrá-los se estiver preso num relacionamento medíocre. Conheci uma senhora espetacular, a Glória, 68 anos, que se divorciou depois de 42 anos de casamento. Todo mundo achou que ela tinha enlouquecido. Na sua idade, vai fazer o que sozinha? Sabe o que ela fez? Viajou para a Europa sozinha, começou aulas de dança, fez novos amigos e 1 ano e meio depois conheceu um senhor maravilhoso num grupo de caminhada. Hoje eles viajam juntos, riem juntos e, pasmem, têm uma vida sexual ativa e prazerosa. Ela me disse uma vez: doutora, eu desperdicei 4 décadas com um homem que me tratava como empregada, mas ainda tenho talvez 2 ou 3 décadas pela frente. E essas eu vou viver do meu jeito. E tá vivendo. Radiante. Então, tira essa ideia da cabeça de que você já passou da idade. Idade para quê? Para ser feliz, para ser respeitada, para ter prazer. Não existe idade limite para essas coisas. O que existe é medo, é condicionamento social, é falta de coragem. Mas tudo isso pode ser trabalhado. Aliás, já que estamos falando de coragem, preciso abordar uma questão delicada. Quantos de vocês estão em relacionamentos onde rolam xingamentos durante brigas? Onde o cara te chama de louca, neurótica, exagerada, histérica. Se você levantou a mão mentalmente agora, preciso que entenda uma coisa: isso é violência psicológica. E violência psicológica é tão destrutiva quanto a física, só que deixa cicatrizes invisíveis. Quando um homem te xinga, te humilha, te diminui com palavras, ele está corroendo sua autoestima deliberadamente. E sabe por quê? Porque mulher com autoestima baixa não vai embora. Mulher com autoestima baixa aceita qualquer coisa. Mulher com autoestima baixa faz sexo oral sem querer, aguenta traição, perdoa mentiras e engole sapos do tamanho de jacarés. Então, se você está num relacionamento assim, eu preciso que acorde. Isso não vai melhorar. Homem que te desrespeita com palavras vai desrespeitar de todas as formas possíveis. E não adianta ele depois fazer carinho, trazer flores, prometer que vai mudar. Isso chama ciclo da violência e você precisa quebrar esse ciclo antes que ele quebre você. Mas como quebrar quando você está emocionalmente exausta, financeiramente dependente ou simplesmente paralisada pelo medo? Passo a passo. Primeiro, admite que tem um problema. Segundo, busca ajuda, seja terapia, seja grupos de apoio, seja conversa com amigas de confiança. Terceiro, faz um plano. Não precisa ser amanhã, mas precisa ter um plano de saída. E quarto, talvez o mais importante, começa a reconstruir sua autoestima. Porque enquanto você acreditar que não merece coisa melhor, você não vai buscar coisa melhor. Enquanto você achar que o problema é você, você vai continuar se mutilando para caber em moldes que te machucam. Deixa eu te dar uma notícia. O problema nunca foi você. Você não é complicada demais, sensível demais, exigente demais. Você só está com a pessoa errada. E pessoa errada transforma até a mulher mais equilibrada numa pilha de ansiedade e insegurança. Teve uma paciente, a Carla, 46 anos, que chegou no consultório se achando absolutamente louca. Dizia que estava tendo crises de ciúme, que não conseguia parar de checar o celular do marido, que estava virando uma pessoa que não reconhecia. Quando começamos a investigar, descobrimos que ele dava em cima de outras mulheres na frente dela, que mantinha conversas suspeitas no WhatsApp, que tinha um histórico de quase traições. Ela não estava louca. Ela estava tendo uma reação absolutamente normal a um comportamento anormal. O corpo e a mente dela estavam em estado de alerta constante, porque subconscientemente ela sabia que não podia confiar nele. E a culpa era dela? Claro que não, mas ele tinha conseguido convencer lá disso. Tinha conseguido fazer ela acreditar que o problema era a insegurança dela, não a falta de caráter dele. Isso é gaslighting, minha gente. É manipulação psicológica onde a pessoa te faz duvidar da sua própria percepção da realidade. E é muito mais comum do que vocês imaginam.
Se você está num relacionamento onde constantemente questiona sua própria sanidade, onde sempre se sente exagerada, onde suas reclamações legítimas são viradas contra você, provavelmente está sendo vítima de gaslighting. E gaslighting tem tudo a ver com sexualidade também. Porque o cara que te convence de que você é frígida, quando na verdade ele é péssimo de cama, tá fazendo gaslighting. O cara que te faz sentir culpada por não querer fazer sexo anal, tá fazendo gaslighting. O cara que diz que você é a única mulher no mundo que não gosta de sexo oral, tá fazendo gaslighting. A verdade, você não é a única. Vocês não são as únicas. Milhões de mulheres estão passando pela mesma coisa, mas ninguém fala porque todo mundo tem vergonha. Vergonha de admitir que não está gostando, vergonha de parecer antiquada, vergonha de ser julgada. E sabe quem se beneficia desse silêncio? Homens mediocres que contam com a vergonha de vocês para continuar fazendo o que querem sem precisar melhorar. Então vamos fazer diferente? Vamos começar a falar sobre isso abertamente? Vamos parar de fingir que está tudo bem quando não está? Porque enquanto cada uma de vocês sofrer em silêncio, achando que é a única com esse problema, nada vai mudar. Comentem aqui embaixo, mesmo que seja de forma vaga. Eu também passo por isso. Só isso. Não precisa dar detalhes. Mas vocês precisam ver que não estão sozinhas. Que tem uma multidão de mulheres vivendo a mesma realidade sufocante. E para as que estão pensando, mas o meu caso é diferente, deixa eu adivinhar, você acha que ele tem qualidades que compensam, você acha que no fundo ele te ama do jeito dele. Você acha que é melhor ter isso do que não ter nada. Errado. Melhor ter paz do que migalha. Melhor ter solidão escolhida do que companhia que te diminui. Melhor ter um vibrador que te dá orgasmo do que um homem que só se preocupa com o próprio. Falei. E não me arrependo. Porque chegou a hora de vocês entenderem que vocês merecem muito mais do que estão recebendo. Merecem ser desejadas, não toleradas, merecem ser tocadas com vontade, não com obrigação, merecem parceiros que se importam genuinamente com o prazer de vocês, não apenas com o próprio. E se o seu atual parceiro não oferece isso, você tem duas opções: ter uma conversa franca e dar a ele a chance de se tornar um parceiro melhor, ou reconhecer que você está desperdiçando tempo precioso com quem não merece você. Agora, para ser justa, vamos falar sobre o outro lado também. Porque existem mulheres que usam sexo como moeda de troca, que manipulam através da negação de intimidade, que também são egoístas na cama. Existem. E isso também é errado. Mas estatisticamente falando, minha gente, esse não é o problema predominante. O problema predominante é mulheres se anulando. É mulheres fazendo tudo e não recebendo nada em troca. É mulheres condicionadas desde a infância a agradar mesmo quando dói. Então, quando alguém vier com esse papo de mas as mulheres também, olha, não é o momento. Esse é o momento de falar sobre a epidemia de mulheres infelizes sexualmente porque passaram a vida toda priorizando o prazer alheio e esquecendo do próprio. E olha, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então vou dar uma ferramenta prática para vocês. Toda vez que vocês forem fazer algo sexual que não querem fazer, eu quero que parem e se perguntem: por que estou fazendo isso? Qual é a crença por trás dessa ação? É porque se eu não fizer, ele vai me trocar. Então a crença é: meu valor está na minha disponibilidade sexual. É porque uma boa esposa faz. Então a crença é: amor é sacrifício unilateral. É porque já comecei, então tem que terminar. Então a crença é: não tenho direito de mudar de ideia sobre o meu próprio corpo. Todas essas crenças são distorcidas. Todas. E precisam ser desafiadas. Porque enquanto vocês operarem a partir dessas crenças disfuncionais, vocês vão continuar se submetendo a situações que as machucam. Como desafiar? Perguntando: onde está a evidência de que isso é verdade? Onde aprendi isso? Essa crença me beneficia ou me prejudica? O que aconteceria se eu agisse diferente? Então, aos pouquinhos, você começa a testar novos comportamentos, começa dizendo: hoje não estou afim, e vendo o que acontece. Começa pedindo o que você quer e observando a reação. Começa estabelecendo limites pequenos e vai aumentando conforme ganha confiança. Isso não é fácil. Não vou mentir para vocês, mudar padrões
Décadas dá trabalho, dá medo, dá ansiedade. Mas sabe o que dá também? Liberdade, autoestima, respeito próprio. E quando você finalmente chega naquele lugar onde não aceita mais desrespeito, onde não transa mais com medo, onde não se submete mais para agradar, algo mágico acontece. Ou o relacionamento melhora drasticamente porque o parceiro percebe que perdeu o controle e precisa se tornar um ser humano decente. Ou você ganha clareza suficiente para ir embora. Nos dois casos você ganha, porque ou você reconstrói algo melhor, ou você se livra de algo ruim. E para as que estão preocupadas com o julgamento alheio, deixa eu te falar uma verdade: as pessoas vão julgar de qualquer jeito. Vão julgar se você ficar, vão julgar se você sair, vão julgar se você perdoar, vão julgar se você não perdoar. Então, já que vai ser julgada de todo jeito, pelo menos faça o que é melhor para você, porque no final da sua vida, você não vai estar deitada no leito de morte pensando, nossa, que bom que eu agradei todo mundo. Você vai estar pensando, será que eu vivi do jeito que eu queria? Será que eu fui fiel a mim mesma? Será que eu tive coragem? E eu quero que a resposta seja sim. Quero que você chegue na velhice podendo olhar para trás e se orgulhar. Orgulhar de ter tido coragem de escolher a própria felicidade, mesmo quando era mais fácil ficar na zona de conforto do sofrimento conhecido. Porque é isso que eu vejo muito, mulheres que preferem o sofrimento conhecido do que o risco do desconhecido. Preferem continuar infelizes num relacionamento ruim do que arriscar ficar sozinhas e ter que reconstruir a vida do zero. Mas aqui vai outra verdade que eu aprendi depois de décadas atendendo gente. Recomeçar não é tão assustador quanto parece. É libertador, é revigorante, é redescobrir quem você é sem as camadas de merda que o relacionamento tóxico foi depositando em você ao longo dos anos. Tive pacientes que se separaram e me disseram, doutora, eu não lembrava como era rir de verdade, eu não lembrava como era acordar sem peso no peito, eu não lembrava como era sentir tesão de verdade. E isso é triste e bonito ao mesmo tempo. Triste porque mostra o quanto elas tinham se perdido. Bonito porque mostra que é possível se reencontrar. Então para de postergar. Para de esperar o momento perfeito porque ele não vai chegar. Para de achar que vai melhorar sozinho porque não vai. Para de ter medo do que vem depois porque depois é melhor que agora. A vida é agora, minha gente. É nesse exato momento. E cada segundo que vocês passam num relacionamento que as diminui é um segundo a menos de uma vida que poderia ser plena, feliz, satisfatória. Então, quando um homem coloca o órgão dele na sua boca, isso significa que você permitiu. Mas também significa que você pode não permitir mais. Significa que você tem poder de escolha. Significa que suas fronteiras são suas e você decide onde elas estão. E se ele não gostar, se ele reclamar, se ele ameaçar ir embora, deixa aí. Porque quem te ama de verdade não ameaça te deixar porque você estabeleceu um limite razoável. Quem te ama de verdade respeita seus nãos tanto quanto seus sims. Quem te ama de verdade quer o seu prazer tanto quanto o próprio. Agora, antes de terminar, quero dar uma atenção especial para uma situação que aparece muito no consultório. Mulheres que foram abusadas sexualmente no passado e carregam isso para as relações adultas. Se esse é o seu caso, meu amor, você precisa buscar ajuda profissional, porque trauma não resolvido vai sabotando todas as suas relações futuras e não tem vergonha nenhuma nisso. Ter sido vítima de abuso não te define, não te faz menos valiosa, não te faz culpada, mas não tratar esse trauma te mantém presa no passado e te impede de viver plenamente presente. Terapia salva vidas. Literalmente, eu já vi mulheres que estavam completamente destruídas se reconstruindo, se fortalecendo, se empoderando através do processo terapêutico. Não é rápido, não é fácil, mas funciona. E se você está lendo isso e se identificando com algo que eu disse, mas está pensando, mas eu não tenho dinheiro para terapia, olha, tem opções gratuitas. Tem CAPS, tem clínicas escola de psicologia, tem projetos sociais. O importante é dar o primeiro passo, porque você merece ser feliz, você merece ter uma sexualidade saudável, você merece relacionamentos equilibrados. E nada disso vai acontecer sozinho, você precisa ativamente buscar isso. Então aqui vai o desafio prático para essa semana.
Eu quero que vocês tenham uma conversa honesta com o parceiro de vocês sobre vida sexual. Não precisa ser confrontadora. Pode ser algo como: amor, vamos conversar sobre como a gente pode melhorar a nossa intimidade. Tem coisas que eu gostaria de experimentar e coisas que eu não me sinto confortável fazendo. E presta atenção na reação dele. Se ele abrir espaço para diálogo, se mostrar interesse genuíno em entender você, se demonstrar vontade de construir algo melhor junto, ótimo, você tem material para trabalhar. Mas se ele ficar na defensiva, se minimizar suas preocupações, se virar o jogo e te acusar de ser problemática, então, querida, você tem informação valiosa. Esse homem não está disposto a ser parceiro de verdade. E aí você decide o que fazer com essa informação. E para vocês que estão solteiras, o desafio é outro. Façam uma reflexão sobre os relacionamentos passados. Quantos deles foram realmente recíprocos? Quantos deles vocês se anularam? Quantos deles vocês aceitaram migalhas achando que era amor? Porque se você não fizer esse trabalho de autoconhecimento, vai continuar repetindo os mesmos padrões. Vai continuar atraindo o mesmo tipo de homem. Vai continuar achando que o problema é você, quando na verdade é a escolha que você está fazendo. Então usa esse tempo de solteira para se conhecer melhor, para entender o que você realmente quer, para estabelecer claramente quais são seus limites inegociáveis, para construir uma autoestima sólida que não depende de validação externa. Porque quando você está inteira, quando você sabe o seu valor, quando você não tem medo de ficar sozinha, aí sim você está pronta para um relacionamento saudável. Aí sim você não aceita qualquer coisa. Aí sim você escolhe com sabedoria ao invés de com carência. E olha, eu sei que tem muita coisa para processar aqui. Eu sei que algumas de vocês estão ouvindo verdades que doem. Eu sei que algumas estão se reconhecendo em situações que preferiam não ter que encarar. Mas isso é bom. Dor que vem do autoconhecimento é dor que cura, é dor que transforma. Então não foge, não empurra com a barriga, não finge que não viu. Porque quanto mais você adia lidar com esses problemas, mais profundamente eles se enraizam na sua vida. E eu quero que vocês entendam, vocês não estão sozinhas nisso. Tem milhões de mulheres passando pelas mesmas coisas. E quanto mais a gente fala abertamente sobre isso, mais a gente quebra o tabu, mais a gente cria uma rede de apoio, mais a gente empodera umas às outras. Então compartilha esse vídeo. Manda para aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Comenta contando sua experiência, mesmo que de forma vaga. Porque cada vez que uma de vocês se manifesta, vocês dão coragem para outras se manifestarem também. E vou te falar, a revolução pessoal de cada uma de vocês pode parecer pequena, mas coletivamente a gente está mudando toda uma cultura. A gente está dizendo não para gerações de condicionamento. A gente está reescrevendo as regras do que é aceitável numa relação. Isso é poderoso, isso é histórico, isso é necessário. Porque as nossas filhas, as nossas netas, elas merecem crescer num mundo onde não precisam se anular para serem amadas, onde não precisam aceitar migalhas para não ficarem sozinhas, onde podem expressar sua sexualidade livremente, sem medo de julgamento. Mas esse mundo só vai existir se a gente tiver coragem de criar ele. E criar ele significa começar com a gente mesma. Significa fazer diferente. Significa quebrar padrões mesmo quando todo mundo ao redor está dizendo para você manter o status quo. Então eu pergunto mais uma vez, o que te assusta mais? A mudança ou continuar exatamente onde você está daqui a 5, 10, 20 anos? Se a segunda opção te deu um aperto no peito, você já sabe o que precisa fazer. E olha, eu não estou aqui prometendo que vai ser fácil, não vou mentir dizendo que todo mundo vai apoiar você. Não vou fantasiar que não vai ter momentos de dúvida e medo, vai ter, provavelmente vários. Mas também vai ter momentos de alívio profundo. Vai ter momentos onde você vai se olhar no espelho e se reconhecer novamente. Vai ter momentos onde você vai se orgulhar da própria coragem. E esses momentos valem cada segundo de desconforto do processo. Porque no final, o que fica não é o relacionamento que você salvou às custas de você mesma. O que fica é a pessoa que você se tornou quando teve coragem de escolher você. Então vamos recapitular tudo que a gente conversou aqui, porque foi muita informação. E eu quero ter certeza de que as mensagens principais ficaram claras. Primeiro, sua sexualidade é sua. Ninguém tem direito sobre o seu corpo,
Nenhum ato sexual é obrigatório, não importa há quanto tempo vocês estão juntos ou o que ele fez por você. Seu corpo, suas regras. Segundo, reciprocidade é fundamental. Se você está sempre dando e nunca recebendo, isso não é relacionamento, é servidão. E você não nasceu para servir, você nasceu para viver plenamente. Terceiro, comunicação é tudo. Se você não consegue falar abertamente sobre sexo, limites e desejos com seu parceiro, vocês não têm intimidade. Vocês têm uma transação sexual onde alguém sempre sai perdendo. Quarto, medo não é motivo para ficar. Medo de ficar sozinha, medo de não encontrar ninguém melhor, medo do julgamento alheio, nada disso justifica você abrir mão da sua dignidade e felicidade. Quinto, autoestima não se negocia. Você precisa se valorizar primeiro para poder exigir que os outros te valorizem. E se alguém não te valoriza, a porta é logo ali. Use. Sexto, mudança é possível em qualquer idade. Não existe isso de já passei da idade. Enquanto você está viva, você pode recomeçar, pode mudar, pode escolher diferente. Sétimo, terapia funciona. Se você está presa em padrões destrutivos, busque ajuda profissional. Não há vergonha nenhuma nisso. Vergonha é desperdiçar a vida por orgulho de admitir que precisa de ajuda. E oitavo, talvez o mais importante, você merece ser feliz. Não parcialmente feliz. Não feliz às vezes. Não feliz de mentirinha. Genuinamente, plenamente, completamente feliz. E se seu relacionamento atual não te oferece isso, ele não serve. Pronto. Essas são as 8 verdades que eu queria que vocês gravassem no coração. E mais do que gravar, que vocês praticassem, porque conhecimento sem ação não muda nada. Então, o que você vai fazer diferente a partir de agora? Como você vai aplicar tudo isso que a gente conversou aqui? Que passo concreto você vai dar essa semana para se aproximar da vida que você merece viver? Escreve aí nos comentários. Faz um compromisso público, porque quando a gente verbaliza nossas intenções, a gente aumenta as chances de realmente executá-las. E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo quilométrico, é porque alguma coisa que eu falei ressoou em você, é porque você está pronta para mudança, é porque você está cansada de viver pela metade. E eu quero te dizer, eu acredito em você, eu acredito na sua capacidade de transformar a sua vida. Eu acredito que você pode ser mais forte do que imagina, mais corajosa do que se acha, mais merecedora do que te ensinaram. Mas eu acreditar não basta. Você precisa acreditar. Você precisa olhar no espelho e dizer, eu mereço mais e eu vou buscar mais. Então você precisa levantar e fazer acontecer. Porque ninguém vai salvar você. Não vai aparecer um príncipe encantado. Não vai cair do céu a solução perfeita. Você vai ter que salvar você mesma. E essa é a melhor notícia possível, porque significa que você tem o poder. Você sempre teve. Então para de entregar esse poder para homens medíocres. Para de achar que você precisa de permissão para ser feliz. Para de esperar que alguém te escolha e comece a escolher você mesma todos os dias. E olha, se você fizer isso, se você realmente se comprometer com a sua própria felicidade, sua vida vai mudar. Pode anotar, vai mudar completamente. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor se reorganiza para refletir essa mudança. De repente, você vai perceber que aquele relacionamento que você achava que não conseguia viver, se tornou insuportável, de repente você vai ter coragem de fazer coisas que antes pareciam impossíveis. De repente você vai se olhar no espelho e gostar do que vê. E esse processo, essa jornada de autodescoberta e empoderamento é a coisa mais importante que você pode fazer por você mesma. Vale mais que qualquer diploma, qualquer cargo, qualquer conquista externa. Porque é a conquista interna que te faz completa. Então eu te desafio, seja corajosa, seja honesta com você mesma, seja impiedosa com o que não te serve mais e seja generosa com o que te faz florescer. E lembra, amar sem perder a cabeça. Desapegar não é desamor. E se alguém não te agrega valor, agrega-lo ao reciclagem. Essas são as minhas 3 mantras favoritas e eu quero que vocês repitam elas todos os dias até virarem segunda natureza. Porque quando você ama sem perder a cabeça, você mantém sua identidade, sua individualidade, seu senso crítico. Quando você entende que desapegar não é desamor, você se liberta de relacionamentos tóxicos sem culpa.
E quando você põe no reciclagem quem não te agrega valor, você abre espaço para quem realmente merece estar na sua vida. E para finalizar, porque eu sei que vocês adoram quando eu falo desse jeito bem direto. Se você está num relacionamento onde precisa implorar por afeto, negociar por respeito ou mendigar por atenção, você não está num relacionamento. Você está numa humilhação continuada e você merece sair disso agora, não amanhã, não depois das festas, não quando as crianças crescerem. Porque cada dia que você passa aí é um dia que você rouba de você mesma. Então levanta a cabeça, endireita a coluna, respira fundo e dá o primeiro passo. Nem que seja um passo pequeno, nem que seja só reconhecer que tem um problema, nem que seja só conversar com uma amiga de confiança, mas dá o passo. E quando você estiver com medo, quando você estiver duvidando, quando você estiver achando que não vai conseguir, lembra de tudo que a gente conversou aqui. Lembra que você não está sozinha. Lembra que milhões de mulheres já fizeram isso e sobreviveram. Lembra que você é mais forte do que pensa. E se precisar, volta aqui e assiste de novo, quantas vezes forem necessárias, porque às vezes a gente precisa ouvir a mesma verdade várias vezes até ela finalmente penetrar nas camadas de condicionamento e medo que a gente construiu ao longo dos anos. Então tá bom, eu sei que eu falei demais. Eu sei que foi intenso, mas era necessário, porque vocês precisavam ouvir alguém falando essas verdades, sem filtro, sem papinho, sem fazer média. E agora que você ouviu, que você sabe, você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais usar a ignorância como desculpa. Você agora tem informação. E informação é poder. O que você vai fazer com esse poder é com você. Eu espero do fundo do coração que você escolha você. Que você escolha a sua felicidade. Que você escolha a sua integridade. Porque você merece. Sempre mereceu. Sempre vai merecer. E se ninguém nunca te disse isso, deixa eu ser a primeira. Eu te admiro. Admiro sua força para ter chegado até onde você chegou mesmo com todas as adversidades. Admiro sua resiliência para ter sobrevivido a relacionamentos difíceis. Admiro sua coragem de estar aqui, ouvindo verdades inconvenientes ao invés de ficar na zona de conforto da negação. E eu sei que você vai conseguir. Vai conseguir se libertar, vai conseguir ser feliz, vai conseguir construir a vida que merece. Pode levar tempo, pode ser difícil, mas você vai conseguir. E quando conseguir, volta aqui e me conta. Deixa um comentário dizendo: doutora, eu consegui, porque eu quero celebrar com você, quero comemorar cada vitória de cada uma de vocês. Porque essa não é só a jornada de vocês, é a nossa jornada coletiva como mulheres que estão reescrevendo as regras do jogo. Então vamos juntas, vamos mudar essa história, vamos criar um mundo onde nossas filhas não precisem passar pelo que a gente passou. Eu topo. E espero que você também tope. Agora vai lá, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, ativa o sininho para as notificações, comenta aqui embaixo, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso. E mais importante, vai viver, vai ser feliz. Vai ser você mesma, sem medo e sem culpa, porque a vida é sua. E chegou a hora de você viver ela do seu jeito. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo, onde a gente continua essa conversa sobre amor, são autoestima e relações saudáveis. Tchau, minhas queridas. E lembrem-se, vocês são incríveis exatamente do jeito que são. Não deixe ninguém convencer, laje do contrário. Agora vai ser feliz. Você merece